Olá, gente, tudo bom? Bom dia, meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do Movimento Benhur Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, região serrana. Trabalho com a supervisão do Ravi Yaakov Gerentes Carit, supervisão e o apoio do Morel pelo Márcio Braga. Tenho 9 anos de estudo de Torá, para o Hashem vou para 10 anos, e estamos aqui para falar sobre a gota diária da idolatria. Como muitos sabem, saí do cristianismo para abraçar o judaísmo. Estou muito feliz, porque saí como se fosse de um casamento de 30 anos sendo enganado. Imagine você viver 30 anos de um casamento. Pare, pense. O que você faria? 30 anos vivendo um casamento que você tentava, lutava, tinha toda a devoção por aquele casamento, mas todos dizendo que você está enganado, você está vivendo errado, e você, não, eu estou vivendo certo. O que você faria se descobrisse que você estava sendo enganado, iludido, 30 anos, com mentiras, com enganos? Então vamos lá. Muitos vídeos já fiz, e vai mais um. A narrativa de Pêssah, a Páscoa judaica, versus o Novo Testamento. Em sua essência, a narrativa de Pêssah, de Páscoa, é uma imagem sobre alguns versículos de Deuteronômio. Uma versão resumida da história do Êxodo, que era declamada quando se trazia ao templo os primeiros frutos. Deuteronômio 26, 5, 8. O último versículo da passagem diz: E Hashem nos tirou do Egito como forte braço estendido, com grande terror e com sinais e prodígios. Em uma de suas interpretações desse versículo, Agagá comenta: Hashem nos tirou do Egito, não por um anjo, não por um mensageiro, mas sim pelo santo bendito seja, através de sua própria glória e do seu próprio poder. Quem esse santo bendito seja? Imagine, calcule. Você tem na sua mente? Vamos lá. Agagá, então, apoia sua interpretação ao citar textualmente as palavras de Deus em primeira pessoa sobre a praga final, como diz em Êxodo 12, 12. Esta noite passarei pelo Egito, ferirei os primogênitos na terra do Egito, tanto humanos como animais, e contra todos os deuses do Egito. Farei julgamento. Eu sou o Senhor. Agagá expande, a narrativa expande cada seção deste versículo. Passarei pelo Egito esta noite. Isso significa eu e não um anjo. Matarei os primogênitos na terra do Egito. Isso significa eu e não serafim. Contra todos os deuses do Egito farei juízos. Isso significa eu e não mensageiro. Eu sou o Senhor. Isso significa eu e mais ninguém. Como muitos pensam que alguém estava com Deus, um semideus, um filho de Deus. Eu, Deus, mas ninguém. Porque antes dele, gente, não nasceu ninguém. E depois dele não morreu ninguém. Ele é soberano. Ele é Deus. Deus não nasce, Deus não morre. Ele é o primeiro, é o último. Não tem pai, não tem mãe. Escuta bem. Eu sou o Senhor, isso significa eu e mais ninguém. Alguns estudiosos veem esta interpretação como uma resposta à crença gnóstica que um logos divino, a sabedoria personificada por meio da palavra criadora, teria ajudado Deus a redimir os israelitas. No entanto, é mais provável que seja uma resposta ao cristianismo e a sua afirmação de que Deus redimiu a humanidade através de Cristo, o homem Jesus na forma de Deus. Não, recua comigo, não existe ninguém em forma de Deus. Está escrito na Torá, no Êxodo, que ele, quando apareceu, não apareceu em forma humana,
em forma de animal, em forma de nada. Salvação, gente. Mais uma falácia e mentira desse casamento que eu tinha no cristianismo. Vamos lá. Deus não confiou isso a intermediário. Em suma, a ideia aqui ia mostrar que a redenção de Israel foi muito maior do que aquela concebida pelos cristãos, porque Deus interveio diretamente para salvar o seu povo. Poderíamos esperar que Agagá continuasse diretamente com uma recitação das pragas bíblicas para enumerar as ações de Deus. Porém, contrariando isso, ela lista 5 itens como uma mão poderosa, isto é, pestilência, e com braços que digo, esta é espada, e com grande terror, esta é a revelação da Shekinah, e com presença divina, e com os sinais, isto é, a vara de Moisés, e com maravilhas, isto é, o sangue. A pestilência é extraída da história das pragas do Êxodo e refere-se à doença do gado, da 5ª praga, 9:3, enquanto que a vara se refere ao cajado que Moshe usou para deflagrar alguma das pragas. Por exemplo, 7:17, 8:1. Não há menção no Êxodo, entretanto, de Deus usando uma espada para atacar os egípcios, nem mesmo a revelação da Shekinah. Então, qual motivo para a narrativa de Páscoa, inclusive, incluísse esse texto? Sugere-se que aqui Agagá traz esses elementos bíblicos por conta da própria narrativa do êxodo do Egito. Mas também traz outros elementos extras bíblicos, como uma espécie de refutação à ideia cristã de arma Christi. Mas o que seria arma Christi? O que seria, gente, arma Christi? Vamos pensar, imagine, reflita você, seja sincero, não se esconda por trás de uma fé. Vamos lá. Arma Christi, literalmente as armas de Cristo, seriam os instrumentos usados contra Jesus durante a crucificação. Com a própria cruz, a coroa de espinhos e a lança usada para perfurar seu corpo e os pregos cravados em suas mãos e pés. Paradoxalmente, esses itens foram transformados nas armas pelas quais Jesus queria alcançar a vitória sobre os seus inimigos, o pecado e a morte em nome da humanidade. Vamos lá, gente. A mão de Deus, dado ao fato que Agagá traz menções à mão de Deus, ao braço estendido, o grande terror, os sinais e as maravilhas, percebemos que isso pode ter sido uma tentativa de refutar os postulados da tradição de arma Christi, tá? Como representada, por exemplo, no Saltério de Utrecht, numa famosa ilustração desta obra, percebe-se esses elementos como a mão de Deus, indo em direção à cruz, sendo que a noção que prevalece aqui é da que a mão estendida no êxodo foi uma espécie de prefiguração da mão estendida de Deus para salvar o homem por meio da cruz. Vamos lá. A narrativa refuta, a narrativa de Páscoa judaica, refuta esta ideia ao deixar claro que a mão de Deus estava voltada sobre o povo a ser salvo Israel e não sobre alguém que, como Cristo, não necessitaria de tal livramento. Sendo isso antagônico a ideia de alguém que viria justamente para morrer pelos homens. Logo, porque tal mão se voltaria para ele, sendo que a mesma é uma alegoria para a salvação e redenção diante dos inimigos. Reflita, gente. Sejamos honestos conosco mesmo. A espada, principalmente de Deus, é a única arma literal mencionada na narrativa de Páscoa judaica. Porém, nenhuma espada é mencionada no relato bíblico do Êxodo, mas sua inclusão no Midrash provavelmente se baseia em uma associação bíblica de pestilência com a espada de Deus. Amós, por exemplo, coloca os dois termos em oposição um ao outro, 4:10. Mesmo assim, é provável que a inclusão da espada de Agagá foi a revelia do texto bíblico que não menciona diretamente. É provavelmente que, assim, uma refutação à espada contida na tradição de arma Christi, que a relaciona à lança usada pelo centurião romano para ferir Jesus, o Yeshua, o Salvador dos cristãos. Não tem nada de Salvador, nada.
ou então os pregos que teriam transfixado suas mãos e pés. Na Gagá, a espada é interpretada como o braço estendido, mas não para indicar como caso de Centurião e JC, e sim para se evocar contra os opressores. A Shekhinah refere-se a um aspecto de Deus que se estabelece e habita na terra, e foi imaginada em fontes rabínicas como a presença protetora de Deus revelada a Moisés e aos israelitas durante o êxodo. Porém, ela nunca é mencionada explicitamente em conexão ao êxodo, mas aparece no texto da narrativa da Gagá de Persa. A gente está falando Páscoa, para vocês assim, é similar, porque na verdade Persa é polar, tá, gente? Persa é polar, não é que diga Páscoa judaica, porque Páscoa não é o termo correto para se falar da tradução, tá, gente? É possivelmente como uma refutação à ideia cristã, que trazia desde muito tempo a ligação do Espírito Santo com a redenção do homem, sendo que o imaginário cristão, Shekhinah, a divina presença ou a glória de Deus, é vertida por meio do conceito que originou a terceira pessoa da Trindade. Lembramos que já fizemos vários textos que não existe um Deus que se divide em dois, três, Deus é indivisível e incorpóreo. Tá? Já fizemos textos, vamos falar aqui. No NT, as epifanias do Espírito Santo ocorrem da forma de uma pomba, em representações europeias posteriores da arma Cristo. Uma pomba repousa no topo da cruz, pelo que se entende daí a presença da Shekhinah. No texto da Gagá serve como uma refutação à forma entendida pelos cristãos como o Espírito de Deus. Gente, o Espírito de Deus nunca se tomou forma de pomba. Isso é uma versão idolátrica dos cristãos para formar o seu legado de Deus, que não é Deus. A vara de Deus, a Gagá interpreta a palavra sinais como uma referência ao cajado que Moshe usou para realizar sinais e maravilhas. Sua contraparte, no arma Cristo, é a cruz. Uma lenda medieval puramente divulgada traçava a história dessa vara ou cajado desde a sua origem na árvore da vida, vinda do jardim do Éden, Gênesis 2:9. Até a época de Cristo, quando sua madeira teria sido incorporada à cruz, os cajados às vezes eram coloridos de verde ou representados com folhas verdes, brotando para indicar sua conexão com a árvore da vida. E a cruz poderia ser representada de forma semelhante. Assim, a menção à vara de Deus, o qual Moisés fez sinais no Egito, aparece ostensivamente na narrativa de Persa para refutar a ideia de que a cruz teria sido instrumento de algum milagre real, sendo apenas um fictício, metafísico e, portanto, não averiguável, ao contrário dos sinais que todos presenciaram fisicamente no Egito, feitos pela vara de Deus, envergada por Moisés. O sangue na tradição de arma Cristo, o sangue é referência primária ao Cristo, derramou para a redenção do homem. A Gagá, narrativa de Persa, apresenta, por outro lado, o sangue do Cordeiro Pascual, como de fato foi relevante na redenção de Israel. Isso é, ao passo que o sangue da morte de Cristo traria uma espécie de salvação e não averiguável e não comprovável. O sangue do Cordeiro de Persa causou real, física e nacional todo o povo de Israel. Algo incontestável, seja para os judeus, seja para os mesmos cristãos. Devido a isso, a narrativa de Persa associa o sangue aos verdadeiros milagres ou maravilhas testemunhados por todo o povo naquela geração e transmitido todos os anos às novas gerações. Não havia nada de espiritual, profético, metafísico nisso. Esta é a mensagem da narrativa de Persa. O povo judeu viveu isso, não simplesmente acreditou nisso. O povo judeu passou por isso e não apenas teve fé nisso. A redenção de Israel é encarada como história, como fato. E a proposta pelo NT, o que se diz no Novo Testamento, que não existe no Novo Testamento, isso foi uma amarração romana. Não existe no Novo Testamento. E a proposta pelo NT, simples teologia. Então, gente, e alguém vai falar assim, mas cristianismo, isso, era uma seita chamada Noxli, como já vimos, que existia há 100 anos, 150 anos antes.
uma seita que não era 12 discípulos, tá entendendo, gente? Já falamos que esse camarada que se chama Jesus, o Cristo, essa versão romana, foi um aluno do Yeshua Berahia, muito vão falar, mas o Talmud, isso aqui, mas você usa o próprio Talmud para querer justificar coisas, convicções. Então, gente, estamos aqui falando de coisas sérias. Salvação era física, não era espiritual, tá bom, gente? Vamos entender isso. Tá? Então, tudo de bom, gente. Qualquer coisa, estamos aqui. Venha congregar conosco na cidade de Nova Friburgo, região serrana, na nossa Beit de Nova Friburgo, porque, como já vimos, gente, ser traído 30 anos pela fé é uma coisa dolorosa, é um casamento que machucou muito a minha alma, mas hoje eu estou muito feliz, porque eu tenho um casamento verdadeiro com a Torá de Hashem, com as 7 leis, que me faz feliz e me faz ser um justo das nações. Acidei o Monte Alã. Tudo de bom, gente? Tchau, tchau. Venha na nossa sinagoga Beit de Nova Friburgo. Ah, e uma coisa. Sinagoga não é aquilo que você imagina lá que está escrito lá no teu livro Apocalipse, não, tá? Vai estudar. Machia já!